Eu sou contra o Flamengo em qualquer lugar. Se o Flamengo tiver uma rua escrita Flamengo, eu vou pro Fluminense. É um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? O Felipe Luiz deixou isso claro. Nunca é positiva, tá? Mas ela proporciona ao Felipe Luiz. Flamengo jogou como líder, se impôs contra um adversário difícil e segue aí na liderança por mais uma rodada. O Flamengo se mantém na primeira posição do Brasileiro. Neto, sem perder tempo, aproveitou a oportunidade para secar o time do Flamengo, mas não deu certo. O Felipe Luiz, durante a entrevista após o jogo, desabafou e falou da saída de alguns jogadores que não estão rendendo no clube. Veja só. Eu queria te perguntar sobre essas contratações que o Flamengo fez. E como você vê o elenco do Flamengo agora? Teve uma eliminação, claro, mas você está ainda recebendo esses jogadores, não deu para esses jogadores ainda atuarem da forma que você ainda vai preparar. Como você vê essa preparação, pensando, eu não vou falar nem em Libertadores, que está muito em cima aqui agora, pensando no restante da temporada, principalmente Campeonato Brasileiro, e caso continue na Libertadores, se Deus quiser, para você, né? Como você vê esse time encaixando? Como você vê esse elenco agora com essas chegadas aí? Bom, primeiro dizer que a janela que o clube está fazendo é extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também. É um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Mas também sofreu algum SUS ali. O Mirassol acho que pode ser um dos poucos times que não veio se defender no Maracanã, né? O que isso influenciou no jogo? Eu queria fazer uma segunda perguntinha de uma outra pauta da TV está fazendo, já projetando quarta-feira. Flamengo e Inter é um confronto muito equilibrado. São 39 vitórias do Inter e 38 do Flamengo na história. A que você atribui esse equilíbrio tão grande no confronto? Obrigado. Boa noite. 40 anos. Chegou. Bom, primeiro dizer que... Eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Ok. Boa. Primeiro, Mirassol. Um time muito, muito bem treinado. Muito bem organizado. Nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado. Então, e eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E, obviamente, nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então, isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com um descuido que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro e para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do
do adversário. E contra o Inter ainda falta. Amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro, que muito igualado, dois clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns, feliz aniversário. Que seus sonhos possam ser realizados. Obrigado. Você falou sobre essa preocupação, né, que a equipe teve na reta final do jogo. Hoje o Flamengo conseguiu chegar àquele segundo gol depois que abre o placar, que você comentou lá no Ceará depois do empate, só que acabou sofrendo o gol. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas, mas chegou, é verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre ele cria perigo, o Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim. Mas o mais importante é que o time criou. É uma coisa assim impressionante. E amanhã o Mirassol joga contra o Flamengo? É contra o Flamengo? Contra o Flamengo. Maracanã. E eu sou contra o Flamengo em qualquer lugar. Se o Flamengo tiver uma rua escrita Flamengo, eu vou pro Fluminense. Sacou? Então, o que o Flamengo... Então, eu sou Mirassol desde criancinha. Amanhã, essa camisa amanhã aí com o Paulinho, com todos os jogadores do Mirassol, essa camisa linda, maravilhosa. Bom jogo do Flamengo contra o Mirassol. Na minha opinião, venceu e convenceu, tá? Em primeiro lugar, para quem é líder do Campeonato Brasileiro, o que interessa de verdade são os 3 pontos, para manter a liderança. Ainda mais num jogo contra um adversário difícil, um adversário que é a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro, que está lá no topo da tabela e está jogando bem, que é o Mirassol. E o Flamengo jogou bem. O Flamengo deu alguns moles, como no gol do Mirassol, né? Falha ali na marcação, ficou muito frouxa a marcação depois do 2-0. Mas o Flamengo criou chances. O Flamengo fez os gols e ainda teve mais chances para fazer outros. O Arrascaeta teve chance, o Plata teve chance. Foram algumas chances desse time do Flamengo. E é um Flamengo que decidiu focar no Brasileiro e na Libertadores. O Felipe Luiz deixou isso claro. A saída da Copa do Brasil nunca é positiva, tá? Eu nunca acho a saída de uma competição grande positiva. Mas ela proporciona ao Felipe Luiz a chance de poder descansar e focar nas 2 competições que ele, desde o início do ano, falou que ele focaria. O grande objetivo do Felipe Luiz é o Brasileirão. Ele falou, é o Campeonato Nacional. E depois também, ele colocou a Libertadores no mesmo patamar. Bom jogo do Flamengo. Flamengo jogou como líder, se impôs contra um adversário difícil e segue aí na liderança por mais uma rodada. Para o Flamengo, o que interessa, fazer algumas rodadas de vantagem, já que o Cruzeiro está classificado na Copa do Brasil, ou seja, vai ter uma competição a mais, e o Palmeiras vive numa má fase, vive numa crise, né? O Palmeiras, então o Flamengo pode aproveitar esse momento para tentar se distanciar. Excelente resultado e boa atuação do time do Felipe Luiz, na minha opinião. Galera, e após essa vitória aqui do Flamengo, o Flamengo se mantém na primeira posição do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. É importante ressaltar que amanhã, se você tá assistindo esse vídeo aqui no sábado, amanhã, domingo, o Cruzeiro vai jogar contra o time do Santos, do Neymar Júnior, né? Se o Cruzeiro vencer, o Flamengo provavelmente vai se manter na primeira posição
com 40 pontos, né? Grande vitória do time do Flamengo, o cara ali com o gol de Léo Pereira aos 19 minutos do primeiro tempo e o Gonzalo Plata no segundo tempo. O Flamengo garante uma grande vitória, assim se mantendo na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Sim, de fato o Flamengo é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil e vai focar 100% tanto no Campeonato Brasileiro como também na Libertadores da América. Não tem desculpa, o Felipe Luiz agora vai ter que jogar bem, fazer com que o time venha jogar bem e focar 100% nessas competições, que são competições onde o Flamengo montou um elenco, montou um time extraordinário, um elenco, uma seleção continental para poder disputar e ser campeão. Não adianta nadar ali, cara, e morrer na praia. Foi eliminado? Foi. Mas se mantém líder do Campeonato Brasileiro. Comenta aqui embaixo a tua opinião, se você acha que o Flamengo continua, mesmo após ser eliminado da Copa do Brasil, a ser favorito do Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.